A Bíblia não condena o espiritismo. Deuteronômio. דברים, Os textos em hebraico são escritos e lidos da direita para a esquerda. Este capítulo dedica-se especialmente ao estudo do Deuteronômio, Devarim, דברים, e seu relacionamento com os princípios doutrinários espíritas. Mostraremos que, neste livro, não existe condenação ao espiritismo, como muito se tem afirmado. O Deuteronômio é conhecido como segunda lei, do grego deuteros, segundo, e nomos, lei. No hebraico chama-se Devarim, דברים, em referência à primeira palavra do seu texto e aos discursos nele existentes. O livro se inicia com a frase hebraica אלה הדברים אשר דיבר משה אל קהל ישראל. Elé, Hadvarim, Asher, Diber, Moshe, El Kol Israel. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. É também conhecido com o nome de Segunda Torá ou repetição da Torá, Mishneh Torá. Essa expressão se encontra no próprio livro, capítulo 17, versículo 18, e em Josué, capítulo 8, versículo 32. Este é o livro mais utilizado por aqueles que não conhecem o Espiritismo e afirmam que, no seu capítulo 18, existe condenação à doutrina espírita, provocando assim um maléfico sectarismo religioso. Esse sectarismo tem levado muitas pessoas de outros princípios e credos a afirmarem que a Bíblia condena o espiritismo. Isto se deve a um desconhecimento do que seja o espiritismo, a falta de boa vontade para o que não conhecem. Infelizmente, causando muitas vezes o preconceito religioso de muitos. Nós, os espíritas, não temos preconceito religioso, mas não entendemos por que há pessoas que se dizem cristãs e condenam um semelhante ou irmão só porque não pensa igual a eles. Onde fica o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Lembremos de que o Cristo pregou e nos ensinou o perdão, a compreensão e o amor entre os homens. Dedicamos este trabalho a essas pessoas e procuramos encontrar, através de uma pesquisa nos textos hebraico, grego e latim, principalmente no hebraico, origem de todos os outros textos, o verdadeiro sentido das citações usadas por aqueles que, não conhecendo o Espiritismo, condenam a sua doutrina. Apresentaremos alguns textos do Pentateuco, em especial do Êxodo, Levítico e Deuteronômio, onde aparecem claramente a tendência de mudança do seu significado e conteúdo. Seguem adiante os textos bíblicos que tratam do assunto, pela ordem de aparecimento e com as respectivas traduções literais, palavra por palavra do hebraico, com posterior análise e comentários. Aconselhamos o leitor interessado e que não entende o hebraico a acompanhar a tradução para o português, palavra por palavra, ou simplesmente o texto com a tradução completa. A existência do texto hebraico pode até parecer desnecessária para alguns, no entanto, ele está aí para que você veja e saiba onde é que fui buscar o seu sentido real e original. Especificamente nos textos seguintes, por nós traduzidos do texto hebraico, observe a inexistência das palavras médium, espiritismo ou espírita em todos eles. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Texto hebraico. מכשפה לא תחיה. Transliteração. Mehashefá lo terraie. Tradução literal. Mehashefá, feiticeira. Lo, não. Terraie, deixarás viver. A feiticeira não deixarás viver. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Texto hebraico. אל תפנו אל אבות ואל העידנים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלוהיכם. Texto hebraico transliterado. Al tfinu el haovot ve'el haid onim al tivakshu letama bahem ani yavé Eloheichem. Tradução literal. Al tfinu, não ireis. El haovot, aos necromantes. Ve'el haid oni, e nem aos adivinhos. Al tivakshu,
não procurareis. Lematá, vos contaminar. Bahem, por eles. Ani, eu sou. Yavé, Eloheihem, vosso Deus. A tradução deste versículo na 35ª edição da Bíblia, realizada pelo Centro Bíblico Católico Editor Ave Maria, diz: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Tradução incorreta. Onde está a palavra espíritas no texto hebraico traduzido por nós? Veja agora a tradução correta. Não ireis aos necromantes e nem aos adivinhos. Não procurareis vos contaminar por eles. Eu sou Yavé, vosso Deus. Uma passagem onde muitos tradutores encontram a palavra espíritas. Quais os motivos que os levaram a traduzir assim? Responda o leitor. Levítico, capítulo 20, versículo 6, texto hebraico. והנפש אשר תפנה אל הבות ואל הדוסנים לזנות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיעור, והכרעתי איתו מקרב עמו. Texto hebraico transliterado. Vehanefesh asher tifne el haovot ve'el haid donim liznot acharehem venatati et panai banefesh hahiv verhichrati oto mikerev amo. Tradução literal. Vehanefesh, e a alma, pessoa ou ser. Asher é uma conjunção que significa que Tifné, diante, El Haovot, aos necromantes, Ve'el Haid Onim, e aos adivinhos, Liznot Acharehem, para se prostituir seguindo-os. Venatati, eu darei, trarei ou voltarei, Et Panai, as minhas faces. Banefesh Hahiv, contra esse ser. Verhichrati Otô, eu o cortarei, Mikerev Amo, do seio de seu povo. A tradução deste versículo, na 35ª edição da Bíblia, realizada pelo Centro Bíblico Católico Editor Ave Maria, diz: se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Tradução incorreta. A tradução dos Testemunhos de Jeová, primeira edição de 1967, diz o seguinte: quanto à alma que se vira para os médiuns espíritas e para os prognosticadores profissionais de eventos, a fim de ter relações imorais com eles, certamente porei minha face contra essa alma e deceparei dentre seu povo. Tradução incorreta. Observe na sequência a tradução correta do texto. Contra esse ser ou alma que vai diante dos necromantes e dos adivinhos para se prostituir, seguindo-os, eu darei minhas faces e eu o cortarei de dentro do seu povo. Consultar outros ídolos é considerado um adultério, porque a aliança do povo hebreu com Yavé é comparada a um matrimônio. Porém, naquela época, esta consulta não poderia ser realizada por espíritas que não existiam. Você não acha muito tendenciosa ou forçada a colocação das palavras espíritas e médiuns neste versículo? Levítico, capítulo 20, versículo 27, texto hebraico. ואיש אב אשה כי יהיה בהם אוב או יוד דלת עין נון יוד מות יומתו, ואבן ירגמו אותם דמיהם בם. Texto hebraico transliterado. Veish o Isha ki irie bahem ov o id oni mot iumato beven irgimu otam demeihem bam. Tradução literal. Veish, e o homem, o Isha, ou a mulher, que irie bahem ov, em que está um necromante, o idioni, ou um adivinho, mot e o mato, serão condenados à morte, beven irgimu otam, eles serão apedrejados, dimehem bam, seus sangues contra eles. A tradução da primeira edição da Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica de Portugal, de 1993, diz o seguinte sobre esse versículo: se um homem ou uma mulher se dedicarem a consultar os espíritos ou praticarem adivinhação, serão condenados à morte e serão mortos à pedrada. É a sentença que eles merecem. Tradução incorreta. Observe a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas.
dos nossos irmãos, testemunhas de Jeová. E quanto ao homem ou à mulher em quem se mostre haver um espírito mediúnico ou um espírito de predição, sem falta devem ser mortos. Devem atirar neles pedras até morrerem. Seu próprio sangue está sobre eles. Tradução incorreta. A tradução da 35ª edição da Bíblia, realizada pelo Centro Bíblico Católico, editora Ave Maria, para esse versículo, é a seguinte: qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. Serão apedrejados e levarão a sua culpa. Tradução incorreta. Observe que não existe harmonia nas traduções acima quando se compara com a tradução do texto original por nós aqui apresentadas, além de uma tendência natural e proposital de condenação ao espiritismo e aos médiuns por parte dos seus tradutores, colocando palavras que, como já demonstramos, não existem no texto. Agora confira a tradução correta do versículo. E o homem ou mulher que for necromante ou adivinho será condenado à morte. Eles serão apedrejados, seus sangues contra eles. E acompanha a análise do Deuteronômio, capítulo 18, o mais citado dos textos contra o espiritismo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 11. Texto hebraico. כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלוהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא יימצא בך מעביר בנו וביתו ואש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף, וחובר חבר ושל אוב ועידני ודורש אל המתים. Texto hebraico transliterado. Que אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלוהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב ועידני ודורש el hametim. Tradução literal. Que, quando atá, tu, ba, fores, chegares ou entrares, el haaretz, na terra, asher, a qual, Yahvé, Elohei-ha, teu Deus, noten lar, te dá, lotilmad, não aprendas, laasot, fazer, ktoavot, sujeiras, manchas, abominações, Hagoim, Hahem, aquelas nações estrangeiras, Lo imatze berra, não se achará em ti, Mavir beno uvito, quem faça passar seu filho ou sua filha, Baesh, pelo fogo, Kosen, nem encantador, Kizamim, nem feiticeiros, Meonem, nem agoureiro, Nahesh, nem cartomante, Hashef, e nem mágico, bruxo ou feiticeiro, Vihover, nem mago, Vihaver, e semelhante, Vishoel, Ov, nem quem consulte o necromante, o mágico ou feiticeiro, Veidoni, e o mágico ou adivinho, Vedoresh, e quem exige a presença, El Hametim, dos mortos. Analisemos agora todo esse texto, palavra por palavra, para que você, leitor, possa tirar suas conclusões. Comecemos pelas recomendações de Moisés no versículo 9 do Deuteronômio, capítulo 18. Quando entrares ou chegares na terra que Yahvé, teu Deus, te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Aqui começam as recomendações. A quem são dirigidas estas recomendações? Aos espíritas? Claro que não. Quando entrares na terra que Yahvé te deu. Quando quem entrar? Certamente Moisés se refere aos Binei Israel, filhos de Israel, ou povo de Israel. E aqui, terra prometida por Deus, se refere Moisés. Sabemos que o autor sagrado se refere à terra de Canaã, ou terra prometida por Deus a Abraão e seus descendentes. Ora, se estas recomendações foram dirigidas aos filhos de Israel ou hebreus, nós, espíritas, 4.000 anos depois, não temos a menor responsabilidade sobre este fato, pois, por acaso, recebemos de Moisés a incumbência de ir para a terra prometida? Parece-nos que os desejosos de atacar a todo custo o seu próximo
só porque possuem outra filosofia religiosa, ficam tão presos às questões críticas e pessoais, não percebem a verdadeira época e origem dos textos sagrados e a quem eles foram realmente dirigidos. Vamos analisar agora o texto do Deuteronômio, que, de uma maneira geral, resume os demais e serve para que cada um possa tirar suas dúvidas e conclusões. Lo imatze berra, não se age contigo, não se ache contigo. Ma'avir beno ubito baesh, quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Refere-se esta primeira parte ao costume entre fenícios de queimar os primogênitos no altar de Moloque. Moisés proíbe ainda que nem sequer se faça oferta dos filhos e filhas a Moloque, fazendo-os passar pelo fogo. Levíticos, capítulo 18, versículo 21 e 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Os acontecimentos bíblicos fazem pensar em ritos realizados para fundações ou em caso de derrotas e infortúnios. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Maimônides, de 1135 a 1204, filósofo, médico, mestre da literatura rabínica e um dos maiores iluminadores do povo judeu em todos os tempos, explica este procedimento. Um grande fogo é aceso. O pai toma um de seus filhos e o entrega aos sacerdotes, que são adoradores do fogo. Aqueles sacerdotes devolvem o filho ao pai, após ter sido entregue em suas mãos, para que possa ser passado através do fogo com o consentimento de seu pai. O pai é quem passa o seu filho sobre o fogo com a permissão do sacerdote. Ele faz seu filho andar com os próprios pés através das chamas, de um lado ao outro. De fato, em tal ritual, não se queima a criança em honra de Moloque, como filhos e filhas eram queimados no ritual de uma outra espécie de idolatria, mas faz-se meramente com que ele passe através do fogo a serviço do ídolo chamado Moloque. Veja a desobediência dos israelitas em 2 Reis, capítulo 17, versículo 17. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria e venderam-se para fazer o mal na presença de Yahvé, provocando sua ira. Eles ainda estavam muito ligados aos costumes egípcios, daí a preocupação de Moisés. Isaías faz referência em seu livro, no capítulo 19, versículo 3, sobre este costume que é herdado dos egípcios. Veja seu comentário. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo. Confundirei o seu conselho. Eles irão em busca dos seus deuses vãos, dos encantadores e dos adivinhos. Vel Havot, Vel Haid Onim. Na mitologia clássica grega, Cronos devorava seus filhos. A imolação de crianças na fogueira era acompanhada de cerimônias de encantamento destinadas a apaziguar o deus. Acais, rei de Judá, realizou tais práticas e está em 2 Reis, capítulo 16, versículo 2 a 4. Veja, Acais tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, seu Deus, como havia feito Davi, seu pai. Imitou a conduta dos reis de Israel e chegou a fazer passar pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que Yahvé havia expulsado diante dos filhos de Israel. Aqui existe, por parte da maioria dos tradutores, a tendência de utilizar um texto escrito em um passado remoto para adaptá-lo a uma realidade completamente diferente, no presente, tendo principalmente como objetivo condenar uma doutrina que eles desconhecem. Analise o versículo 10 e responda. Onde é que, no texto acima, traduzido, estão as palavras médiuns, espiritismo, ou espírita ou espírito, que tantos tradutores encontram? Como um pouco de exegese e hermenêutica desprovidas de sectarismo religioso faz falta a muita gente. Agora, observe a tradução da 35ª edição da Bíblia realizada pelo Centro Bíblico Católico Editora Ave Maria. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos. Tradução incorreta. Está de acordo, caro leitor, com os textos hebraicos traduzidos acima? Observe ainda o que coloca a Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, dos nossos irmãos testemunhas de Jeová. Quando tiveres entrado na terra que Jeová, teu Deus, te dá, não deves aprender a fazer as coisas detestáveis dessas nações.
Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que empregue adivinhação, algum praticante de magia ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Tradução incorreta. Analise a tradução, comparando-a com o texto traduzido acima e tire suas conclusões. Onde existe médium e espírita neste versículo? Agora segue o texto traduzido e desprovido de qualquer intenção pessoal ou preconceituosa. Compare-o e veja que está de acordo com o original. Quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago e semelhantes, nem quem consulte o necromante e o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Cossem, Quizamim, refere-se Moisés aos encantadores e adivinhos. Maimônides esclarece que o encantador é aquele que pronuncia palavras que não são uma língua, imaginando totalmente que tais palavras são mágicas. Tais encantadores chegam ao ponto de dizer que, se uma pessoa pronunciar determinadas palavras sobre uma cobra ou escorpião, eles se tornarão inofensivos, e que se uma pessoa pronunciar certas palavras sobre um homem, ele não será ferido. Entre eles há aquele que, enquanto fala, segura em sua mão uma chave, pedra ou outro objeto. Tudo isso é proibido. O próprio encantador que segurou qualquer objeto em suas mãos ou fez qualquer ato além de falar, mesmo se apenas apontou um dedo, é punido segundo as Escrituras. O adivinho é aquele que realiza qualquer ato de modo a cair um estado letárgico para que sua mente seja afastada de todas as coisas externas, após o que ele prevê futuros eventos, dizendo: isto acontecerá ou não acontecerá, ou é próprio fazer isto, ou cuidado ao fazer aquilo. Alguns adivinhos fazem uso da areia ou pedras. Um indivíduo se curva à terra e grita. Um outro fixa o seu olhar sobre um espelho de metal ou uma lâmpada, e então eles imaginam coisas e falam em seguida. Um outro carrega um bastão na mão, curva-se sobre ele e com ele golpeia o solo, até que sua mente esteja em estado de abstração. Em seguida ele fala. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 12, refere-se a este costume quando diz: meu povo consulta o seu pedaço de madeira e o seu bastão faz-lhe revelações. Refere-se também a trabalhos, despachos, adivinhação e semelhantes, com o objetivo de prejudicar alguém ou de obter benefícios pessoais. Sacerdotes lançavam flechas ou as misturavam numa aljava. A ponta emplumada dessas flechas era coberta de inscrições que continham respostas variadas e contraditórias a questões angustiantes. A resposta do Deus à questão estava inscrita na flecha e retirada ao acaso. Meonem significa agoureiro, feiticeiro, mago. Pode-se comparar o significado desta palavra com Anã, nuvens. Os que adivinham por meio das nuvens, por meio de voos de aves ou outros animais. A forma e a cor das nuvens eram interpretadas como sinais premonitórios. O sangue e o ouro da aurora e do crepúsculo sempre impressionaram os homens, que neles liam presságios do futuro. Nahesh significa ir ao adivinho ou cartomante. Diversos procedimentos podiam ser empregados. Iosef, José do Egito, por exemplo, adivinhava por meio de seu cálice. Veja Gênesis, capítulo 44, versículo 5. É bem possível que ele observasse serpentes em sua taça, uma vez que a palavra Nahash, serpente, é tão semelhante a Nahesh, adivinho, necromante, de onde se pode concluir que o adivinho observava os movimentos de serpentes ou de outros animais. Este modo de proceder estava profundamente enraizado nos costumes de numerosos povos primitivos. Ele era muito difundido na Grécia arcaica e até mesmo na época clássica. Existia ainda um princípio de interpretação, conhecido no Antigo Oriente, que se usava com a taça, ou seja, o de se usar o movimento ou o som da água caindo na taça, ou ainda o desenho que nela formava certas gotas de óleo e eram interpretadas como sinais. Hashef significa e a feitiçaria, mágica, bruxaria. É uma palavra acadiana que significa ele desvenda os mistérios. Segundo o Código da Aliança, esse papel era desempenhado principalmente pelas mulheres. Veja Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Não deixarás viver uma feiticeira.
é o que hoje chama-se feitiço, culto prestado através de amuletos e crenças em totens e semelhantes. Verhover, haver, significa e quem pratique atos de magia. Mago. Aqui refere-se aos que praticam a magia tanto branca como negra. Sabe-se que a prática de magia tem por finalidade atingir um objetivo por meio de atos ou coisas materiais, como cantos, fórmulas cabalísticas, desenhos, etc. Ve-shoel ov veid oni. Significa, e quem consulte necromante, mágico e adivinho. São as mesmas recomendações existentes no Levítico, capítulo 19, versículo 31, capítulo 20, versículo 6, capítulo 20, versículo 27. E em Isaías, capítulo 8, versículo 19. A palavra consultar ou interrogar, colocada antes de necromante e adivinho, prova que, entre os hebreus, as evocações eram um meio de adivinhação. Na necromancia, o praticante fica de pé, oferece uma certa espécie de incenso, segura em sua mão um ramo de mirta e o balança. Ele pronuncia suavemente certas palavras conhecidas dos praticantes dessa arte, até que a pessoa que o consulta pensa que alguém está conversando com o necromante respondendo suas perguntas em palavras que soam como se viesse de debaixo do chão em tons excessivamente baixos, quase inaudíveis ao ouvido e apenas apreendidos pela mente. O necromante também costuma tomar o crânio de um homem morto, queimar incenso em seu nome e usar de artes de adivinhação, até que surge o rumor de uma voz excessivamente baixo vindo de sob as axilas do necromante e que responde a ele. A palavra Id Oni refere-se ao feiticeiro que coloca o osso de um animalzinho chamado Yaduá dentro da sua boca e prediz. Neste caso, Maimônides diz que os que consultam espíritos familiares oferecem incenso, põem o osso e Edua em sua boca e realiza outros atos, até que caem ao chão como um epilético e pronunciam previsões de eventos futuros. O nó gordio, que é um nó difícil de desatar e narrado na lenda de Alexandre, é uma ilustração da prática das tranças, fios de parcas e outros cordames utilizados nos templos para fins de adivinhação. Vedoresh el Hamitim. Vedoresh el Hametim. Significa e quem exige a presença dos mortos. A maioria traduz Doresh el Hamitim como consulta aos mortos. No entanto, acima já existe o verbo consultar, shoel, utilizado antes das palavras necromante e adivinho. Porém, antes da palavra mortos, observe que o verbo muda para lidrosh. E o primeiro significado do verbo lidrosh em hebraico é exigir, daí a tradução correta do texto ser exigir a presença dos mortos. Se este verbo tivesse o mesmo significado de consultar, não teria razão de, no versículo, o autor sagrado trocar o verbo shoel por doresh, antes da palavra hamitim, mortos. Existe ainda o agravante. Era costume dos adivinhos se deitarem de bruços sobre túmulos para tentarem estabelecer um diálogo com os mortos. Acreditavam com isto ser possível o diálogo. Maimônides acrescenta ainda que eles jejuavam e depois passavam a noite em um cemitério, a fim de que o morto lhe aparecesse em sonho e o comunicasse sobre assuntos que ele desejasse perguntar. Outros vestiam mantos especiais, pronunciavam certas palavras, ofereciam um incenso especial e dormiam sozinhos no cemitério, a fim de que uma pessoa morta lhes aparecesse em sonho e conversasse com eles. A proibição de Moisés se dirigia exatamente a este método, ou a esta prática para se conseguir intercâmbio. Moisés não diz, em nenhum momento, se acreditava na eficácia destas práticas. No entanto, proibiu seu uso, o que já é suficiente para entendermos que ele acreditava no retorno dos mortos. Do contrário, não as teria proibido. O rei Saul, em casa da pitonisa de Endor, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7 e 19, comprova esta crença que justificava plenamente a proibição. Meu Deus, onde já se ouviu dizer que nenhum espírita, seguidor dos postulados espirituais de Allan Kardec, realize tais práticas? Nós, espíritas, conhecedores da faculdade mediúnica, sabemos que esta prática é perigosa, principalmente quando aqueles que a praticam são médiuns. Logicamente, os espíritos vampirizadores que normalmente existem nos cemitérios levariam aqueles que praticavam este ato às mistificações e obsessões. Não podemos esquecer de analisar a situação em que os livros de Moisés foram escritos e para que povo foram escritos. Encontrava-se o povo hebreu em uma época de idolatria e politeísmo. E este povo era recém-saído do cativeiro e procedente de um país, Egito, onde também reinavam a idolatria e o materialismo.
Existia por parte de Moisés uma preocupação em conduzir aquele povo e, ao mesmo tempo, em exterminar do meio deles a idolatria. Era muito comum, naquela época, a existência de adivinhos e necromantes que se intitulavam verdadeiros ídolos e sendo também muito procurados pelo povo de então. Moisés tenta acabar estes costumes e as práticas mais populares e comuns a que o povo se submetia para poder instalar e instituir entre esse povo o verdadeiro e único Deus. Ressaltamos ainda, com relação aos mortos, que a proibição de Moisés foi contra a exigência da presença do morto, porque ele sabia que nem sempre isto é possível, o que está de pleno acordo com Kardec, que nos informa nem sempre estar o espírito desencarnado em condições de atender ao nosso chamado. Ele poderá até já estar reencarnado em outro corpo. E como poderia atender ao chamado? Veja o Livro dos Médiuns, questões 273, 274 e 275. Quem conhece o Espiritismo sabe muito bem que os espíritas não vão ao cemitério debruçarem-se sobre túmulos, nem ali dormir para dialogar com os espíritos, e este era o costume daquela época, por isso proibido por Moisés. Além disto, os espíritas não exigem a presença dos mortos, nem evocam os espíritos superiores para deles obterem revelações ilícitas, nem delas tirarem benefícios pessoais, mas esperam as suas manifestações espontâneas para delas receberem sábios conselhos e proporcionarem alívio àqueles que sofrem. Se os hebreus utilizassem a comunicação dos mortos do mesmo modo e seriedade com que os espíritas o fazem hoje, certamente Moisés não os teria proibido de nada, pelo contrário, tê-los-ia estimulado. Veja Números, capítulo 11, versículo 26 a 30. Após todas estas análises, sentimos o dever de perguntar a quem possa nos responder. Onde está o Espiritismo nestes versículos do Êxodo, capítulo 22, versículo 18, Levítico, capítulo 20, versículo 6 e 27, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 11. Quem descobriu os princípios doutrinários destas passagens? De onde retiraram as palavras médium e espiritismo? Quando os textos em hebraico falam de necromantes e adivinhos? Quem disse que espírita é sinônimo de necromante e adivinho? O Apocalipse fala, capítulo 22, versículo 18 e 19, que todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita neste livro. Mas existem tradutores mudando os textos e colocando palavras inexistentes e com o único intuito de condenar aqueles que não pensam da mesma maneira que eles. É o caso das palavras médium e espiritismo. O Cristo ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Levíticos capítulo 19, versículo 18, Mateus capítulo 19, versículo 19. Afirmou ainda que não veio para viver com os bons. Mateus capítulo 9, versículo 12, Marcos capítulo 2, versículo 17, Lucas capítulo 5, versículo 32. No entanto, ainda existem pessoas que, apesar de possuírem uma filosofia religiosa cristã, condenam seus semelhantes pelo simples fato de não pensar igual a eles. É como se fossem a expressão única e exclusiva da verdade. Se dizem seguidores do Cristo, que ensinou o amor e o perdão, mas não perdoam ninguém, a não ser aqueles que vivem segundo os seus conceitos, ou seja, os que pensam e possuem a mesma religião que eles. Será que foi isto que o Cristo ensinou? Medite você sobre esta colocação e lembre-se do não julgueis para não ser julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. As lógicas expostas nos conduzem a não aceitar de forma alguma tais afirmativas, pois estas conclusões tendenciosas e infundadas só interessam os inimigos gratuitos da doutrina espírita. Analise o leitor e observe que no texto hebraico não existe a palavra espírito, Ruach, de onde se derivou o termo espiritismo. Veja a figura no final do texto. E, muito menos, a palavra médium, que é sinônimo de profeta, Navi, pois nem existe no texto nem poderia ser proibido por Moisés, que era, na verdade, um Navi, profeta. Não poderia existir pelos motivos que esclarecemos a seguir. Os livros do Pentateuco, Gênesis, Bereshit, no princípio, Êxodo, Shemot, nomes, Levítico, Vaikra, ele chama, Números, Bamidbar, Bamidbar, no deserto, e Deuteronômio, Dvarim, Devarim, palavras,
foram escritos há cerca de 4.000 anos atrás. Como poderiam condenar o espiritismo, uma doutrina codificada no século passado, em 18 de abril de 1857, e que surgiria 4.000 anos depois? Por acaso Moisés já conhecia o espiritismo? Já conhecia os médiuns e espíritas? Esta proibição seria um dos mais fantásticos fenômenos de premonição do escritor do Pentateuco, visto estar condenando algo que surgiria 4.000 anos depois, não acha? Um detalhe deveras interessante é que, nos dicionários das línguas hebraica, grega e latina, nem existe a palavra espiritismo. Como exemplo, citamos os seguintes dicionários: português-hebraico, hebraico-português, de Abraham Hatzamari e Shoshana More Hatzmari, editorial Aurora Limitada. Dicionário hebraico-português de Rifka Berezin, dicionário grego-português e português-grego de Isidro Pereira, da editora Livraria Apostolado da Imprensa, e o dicionário latim-português e português-latim de Antônio Ferreira Gomes, da Porto Editora, onde em nenhum deles se encontra a palavra espiritismo. Como então se justifica que ela apareça nas traduções bíblicas em português? Conhecendo toda a autoridade da lei de Moisés para os hebreus e sabendo também que ela foi especificamente ditada para o judaísmo e não para o cristianismo, como poderia ser aplicada ao espiritismo? Só achamos grave o fato de que os tradutores da Bíblia colocassem em suas traduções, tão aceitas pelos leigos ocidentais, os vocábulos espíritas, espiritismo e médium, afirmando que se encontram na Bíblia e dentro da lei de Moisés, aplicando assim a uma doutrina cristã uma legislação judaica. Na verdade, aqueles que realmente conhecem a Bíblia e o Espiritismo, em sua essência e significado, não condenam esta doutrina. É o caso do pastor Nehemias Marien, um militante protestante e um dos maiores conhecedores da Bíblia no Brasil e, com certeza, conhecedor também do Espiritismo. É um teólogo de público e notório saber que respondeu sobre as escrituras sagradas num programa da TV brasileira e foi amplamente reconhecido por todos como um fenômeno de conhecimento da palavra de Deus. Vejamos, na íntegra, a sua opinião sobre o espiritismo e a mediunidade em sua obra intitulada Jesus, a Luz da Nova Era. A doutrina espírita é essencialmente cristã e tem o seu fundamento nas Sagradas Escrituras. O espiritismo deve ser entendido como um dos mais caudalosos afluentes do cristianismo. A mediunidade é um fenômeno que se observa em toda a Bíblia, através dos textos nela psicografados. Nela, os redatores sagrados se manifestam como amanuenses do Espírito. Não escrevem de si mesmos, mas inspirados pelo Espírito de Deus, afirma o apóstolo Paulo. A ciência espírita sempre integrou a doutrina da Igreja até ser excomungada dos cânones oficiais pela precipitação do Concílio de Constantinopla em 553 d.C. Neste particular, a sabedoria está na atitude firme do frei agostiniano Martinho Lutero perante a dieta de Worms. Historicamente, os concílios têm errado, não sendo conveniente ninguém viver de modo contrário à sua consciência. Erram os concílios e todo aquele que torpedeia a liberdade de consciência. A intransigência protestante até hoje considera o espiritismo uma artimanha maligna e o catolicismo romano se contradiz diante da incontida espiral de crescimento do espiritismo em suas igrejas. A vida eterna que o cristianismo proclama tem sua expressão terrena nas vertentes de águas claras e turvas, mas todas elas correndo para o mesmo mar. É na salmoura do mar que todas elas se depuram. Sobem então aos céus no vapor que as converte em nuvens alvincentes, percorrendo a terra em flocos de algodão no espetáculo celestial sopradas pelo vento, até tingirem-se de negro para retornarem então como chuva à terra por elas fecundada. Assim dá-se a palingenesia, reencarnação, o eterno retorno de purificação das mesmas pessoas neste mundo. A ideia que permanece é de uma existência cíclica provinda de uma mesma fonte espiritual na qual todos se integram. O Evangelho, segundo João, se manifesta como do mais puro kardecismo. Nele, Jesus não é um ser criado, mas uma entidade encarnada plenamente. É o verbo imaterial que transcende em mística união hipostática uma dupla natureza, numa mesma e única pessoa. Este mistério, ainda imperscrutável à mente humana, é tão sublime quanto transcendente, sendo sábia a pendência de se considerar esta uma questão em aberta evolução, assim como o cânon do Novo Testamento. Há uma controvertida passagem nos escritos do apóstolo Pedro que tem perturbado as regras da hermenêutica bíblica. Cristo vivificado no Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Que prisão seria essa na qual Jesus pregou? Seria antes ou depois do seu Calvário? Quem teria revelado este fato ao apóstolo? Que espíritos seriam esses? Uma espécie de purgatório?
Um inferno geográfico? Se o próprio Jesus não considerou vão estar pregando ali as boas novas, certamente podemos concluir pela existência de uma libertadora evolução espiritual num universo por nós desconhecido. E conclui: somos todos filhos de um mesmo Deus e todos temos em nós uma mesma consciência espírita. Como podemos observar, trata-se de um autêntico conhecedor do verdadeiro sentido dos textos bíblicos, além de representar alguém que conhece a verdade libertadora de que falou Jesus. Nossas análises baseiam-se nas citações retiradas diretamente do texto da Bíblia hebraica, uma vez que, como já citamos anteriormente, muitas destas passagens foram camufladas ou alteradas por tradutores que, na preocupação de atender às suas verdades pessoais, não respeitam a verdade daqueles que comungam com outros princípios religiosos e colocam em suas traduções palavras e significados que não existem no texto hebraico que as originaram. Fazem-no com o objetivo de condenar o que desconhecem, como se fossem conseguir mudar as convicções e verdades cristãs acerca do espiritismo. Sentimos que está na hora de todos esquecermos o sectarismo religioso que nos aprisiona em detrimento da verdade superior que nos liberta. Busquemos o Cristo em nosso semelhante, independentemente da maneira como o semelhante vê a Deus. É verdade que Moisés condenou a exigência da presença dos mortos, isto porque naquela época existia muito abuso nesta prática. Mas uma outra verdade é ainda mais fortemente inquestionável: a certeza de que os mortos podiam voltar e se comunicar com o povo hebreu, do contrário, não haveria tal proibição. E até hoje o povo hebreu acredita no renascimento dos mortos. Tchiyat hametim. Tchiyat hametim. No entanto, a proibição foi contra a consulta indevida aos mortos com interesses pessoais e objetivos materiais. Veja o caso do rei Saul consultando a pitonisa de Endor. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 a 19, onde existe um diálogo entre o espírito de Samuel, morto, e o rei Saul, vivo, no qual Samuel o repreende por fazer uma consulta pessoal, versículo 16. Se os espíritos podiam vir no tempo de Moisés, por que não podem vir hoje? E se são os espíritos dos mortos que vêm, logo não são demônios. E lembramos ainda que Moisés não falou nenhuma vez em demônios. Ele poderia justificar a proibição dizendo que os mortos não voltavam e quem realmente voltava nestas exigências eram os demônios. Moisés conhecia o respeito que os hebreus possuíam pelos mortos. Veja, por exemplo, o comportamento de Jacó após a morte de Raquel, descrita no Gênesis. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Efrata, hoje Belém. E erigiu Jacó um monumento sobre sua sepultura. Este é o monumento da sepultura de Raquel até hoje. Gênesis capítulo 35, versículo 19 e 20. Hoje ainda existe a sepultura de Raquel na saída sul de Jerusalém, a caminho de Belém. O próprio Moisés teve um profundo respeito pelos restos mortais de José. Veja o Êxodo capítulo 13, versículo 19. Moisés levou os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Ainda hoje, este respeito de verdadeiro culto aos mortos permanece entre o povo judeu. Tudo o que conhecemos de costumes de oração pelos mortos vem do judaísmo. A oração dos enlutados, o Kadish, é um poema aramaico antigo que se recita durante os serviços na sinagoga. É uma expressão de fé por parte do enlutado de que, mesmo nas suas condições atuais, ele crê em Deus. A oração pela memória dos mortos, Izkor, foi introduzida no período dos Macabeus, 165 a.C., quando Judá, o Macabeu, e seus soldados rezavam pelos seus companheiros que tombaram e levaram sacrifícios ao templo de Jerusalém para pedir absolvição pelos pecados dos mortos. Outros costumes ainda hoje são muito usuais, como a observância do aniversário de morte, Yortzeit, ou Yortzeit, a palavra Yiddish, é o aniversário do falecimento, de acordo com o calendário judaico, não o civil. Neste dia, exige-se que os parentes masculinos mais próximos digam o Kadish. E tanto entre os askenazitas quanto entre os sefaraditas, uma vela ou lâmpada é acesa na casa durante 24 horas. Os sefaraditas acendem também uma lâmpada especial na sinagoga. O Yortzeit é celebrado todos os anos, na data do aniversário, por todos os judeus. Os sefaraditas referem-se a ele como Mahalá. Lembre ainda o fato de que a proibição de consulta aos mortos foi determinada por Moisés e não por Deus. Para o hebreu, o maior documento dentro da lei é o Decálogo.
E no Decálogo, ou 10 Mandamentos, não existe essa proibição de diálogo com os mortos. Isto nos mostra que foi uma recomendação para aquele momento para o povo que se encontrava no deserto devido ao abuso desta prática muito utilizada por eles. Existe um conceito muito conhecido de que as almas habitam uma morada fixada por Deus no inferno, purgatório ou paraíso. As que estão no inferno não podem sair, embora o demônio possa, e a qualquer hora. As que estão no paraíso estão muito acima dos mortais, para se preocuparem com eles e muito felizes para voltarem a este mundo. As do purgatório são sofredoras e têm que pensar na salvação antes de tudo. Portanto, nenhuma delas pode vir. E se elas não podem vir, Moisés proibiu a evocação de quem? Lembramos ainda que, quando a evocação é feita respeitosamente e com recolhimento, quando os espíritos são chamados, não por curiosidade, mas por um sentimento de afeto e de simpatia, e com o desejo sincero de se instruir para nos tornarmos melhor, não se vê o que seria mais desrespeitoso chamar as pessoas depois de sua morte, que em sua vida. Mas há uma outra resposta peremptória a essa objeção. É que os espíritos vêm livremente e não constrangidos. Vêm mesmo espontaneamente, sem serem chamados. Testemunham a sua satisfação em se comunicarem com os homens e, frequentemente, lamentam-se do esquecimento em que são deixados algumas vezes. Se estavam perturbados em sua quietude ou descontentes com o nosso apelo, ou diriam ou não viriam. Uma vez que são livres, quando eles vêm, é que isso lhes convém. O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 11, item 10. Rejeitar as comunicações de além-túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução, por si mesmo, em iniciação à vida futura e aos ensinamentos que dela decorrem. Finalizando, lembramos que foi o próprio Jesus quem sancionou a comunicação com os mortos no Monte Tabor, perto de Nazaré, durante a Transfiguração. Veja Mateus capítulo 17, versículos 1 a 8, onde ele conduziu Pedro, Tiago e João a uma alta montanha e lá transfigurou-se. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Ver Êxodo capítulo 34, versículo 29, onde o rosto de Moisés também tornara-se brilhante durante a sua conversa com Deus no Sinai. Apareceram Moisés e Elias e falaram com Jesus. Lembre-se, Moisés e Elias estavam mortos. Trata-se de uma comunicação espírita realizada por Jesus, mostrando ainda que as proibições de Moisés não se referiam a esse tipo de encontro no qual o próprio Moisés estava presente. Aqui ocorre um encontro entre entidades evoluídas, o que jamais poderia ser condenado por Moisés, que conversava frequentemente com os espíritos guias, Elohim, do povo hebreu, e nesta passagem conversa com Jesus. O que foi proibido por Moisés foi a exigência da presença dos espíritos dos mortos para atender problemas materiais, interesses pessoais, e ainda na forma estranha de ser realizada em cemitérios. Este mesmo princípio de conduta nos é orientado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, questões 273, 274 e 275, onde regulamenta a evocação, mostrando que nem sempre sabemos em que situação se encontra o espírito evocado, e ainda nos mostra que, nas práticas espíritas, a evocação deve ser feita dentro de um regulamento de seriedade, princípios cristãos e só com objetivos bem definidos, uma vez que existe, em alguns casos, dificuldade de se verificar a identidade do espírito evocado, levando muitas vezes à mistificação. Encontramos ainda no Novo Testamento passagens que ratificam e orientam a conduta mediúnica e os fenômenos de diálogos com os espíritos. O apóstolo Paulo nos fala dos diversos dons sobre os quais, após a codificação kardeciana, podemos concluir que Paulo falava das faculdades mediúnicas como a entendemos e praticamos hoje. Estes dons mediúnicos de que Paulo falava são muito divulgados e praticados hoje pelos católicos carismáticos e os pentecostais, com o conceito entre eles de que recebem o Espírito Santo. Respeitamos o princípio religioso destes irmãos, mas o que ocorre entre eles nada mais é do que os fenômenos mediúnicos vividos pelos médiuns espíritas atualmente e pelos primeiros cristãos na época do cristianismo nascente. No entanto, hoje, nós espíritas praticamo-lo de acordo com os princípios e orientações que nos foram legados pelos próprios espíritos através da codificação de Allan Kardec. Veja as confirmações do que dizemos com o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos cristãos da cidade de Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 a 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro,
A palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um de seus dons, conforme lhe apraz. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1 a 3, faz observações aos primeiros cristãos sobre a identificação dos espíritos. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Pelos conselhos do apóstolo, podemos deduzir que os cristãos primitivos consultavam os espíritos e dialogavam com eles, do contrário, não haveria coerência nem necessidade em tais recomendações. Esta também foi uma das preocupações de Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19 e 21. Não extingais o espírito, não desprezei as profecias. Discerni tudo e ficai com o que é bom. רוח. A palavra espírito em hebraico. רוח כי אתה בא אל הארץ אשר יהבה אלוהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא יימצא בך מעביר בינו וביתו ואש קסם קסמים מאונן ומנחש ומכשף, וחובר חבר ושל אוב וביוד דלת עין נון יוד ודורש אל המתים. Figura 1, texto hebraico do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 11. Para muitos, um texto que condena o espiritismo. Colocamos a palavra espírito, רוח. ruach, acima dos escritos. Observe a sua inexistência no texto. A palavra espiritismo nem existe em hebraico. Como poderia, então, existir condenação desta doutrina por Moisés?